Uma coisa é estudar a guerra, outra é viver a vida de um guerreiro. Por que essa frase chamou tanto a minha atenção? Uma coisa é estudar a guerra e outra é viver a vida de um guerreiro. Embora essa frase tenha sido dita ou escrita ou proferida em um contexto bélico, em um contexto de guerra de fato, em um contexto militar, mas a essência, a verdade que está por detrás dessa frase, ela está completamente irmanada e harmonizada com aquilo que nós pensamos enquanto ministério apostólico de volta à palavra. E eu explico em que sentido essa frase, ela nos encontra. Há uma profunda diferença entre saber e ser. Eu vou repetir. Há uma profunda diferença entre saber e ser. Nós somos um ministério que nós temos primado, nós temos prezado desde o início, pela leitura das Escrituras, sim ou não? Pelo estudo exaustivo, detalhado, minucioso, não apenas de trechos da Escritura. Nós somos aqueles que lemos livros inteiros, nos dedicamos, nos debruçamos às quartas-feiras, e não foi ontem que nós começamos, desde o início desse ministério, há 2 décadas, toda quarta-feira. Primeiro livro que nós estudamos, Atos dos Apóstolos. E não foi o capítulo 1 ou 2 ou 3, foi o quê? 28 capítulos. Versículo por versículo, até explicando a vírgula e porque aquela vírgula estava ali. Mas isso não deve fazer com que nós tenhamos um espírito orgulhoso, um espírito de soberba. É importante sim o entendimento, é importante sim saber, é importante nós termos a nossa mente, é importante nós termos a nossa alma blindada, fortalecida pela palavra que é correta, pela palavra que é explicada com exatidão. É importante sim, mas nós precisamos entender que nessa frase de Telemon, ou de Telemon, que uma coisa é você estudar sobre a guerra, sobre a arte da guerra. Imagine você se você fosse um estrategista militar, em pleno campo de batalha, estudando qual a melhor entrada, qual a melhor saída, como chegar então naquele campo de batalha com seus soldados, com seu exército e adquirir a sua vitória. É importante? Sim, é importante. Mas saber não substitui a experiência, a constituição, a vivência de ser um guerreiro. E nós, queridos, enquanto Ministério Apostólico de Volta à Palavra, nós fomos convidados pelo Senhor, não apenas para sermos leitores da Escritura, mas também para sermos praticantes, não apenas aqueles que ouvem, aqueles que se debruçam em entender a estrutura do texto. E eu encorajo que vocês continuem fazendo isso, amém? Os irmãos que vêm na quarta-feira, os irmãos que vêm na quinta-feira para o querigma, os irmãos que vêm aqui aos domingos. Pastor, eu posso anotar? Pode e deve. Traga seu caderno, traga sua agenda, anote o texto, anote a estrutura da mensagem, anote tudo aquilo que você puder e que você quiser. Mas não esqueça dessa importante lição que nós aprendemos. Uma coisa é estudar a guerra, outra é viver a vida de um guerreiro. Há uma diferença, queridos, entre saber e uma diferença entre ser constituído pela palavra. Nós precisamos atentar para essa questão. Há um exemplo que nós sempre damos aqui. Imagine uma comida qualquer. Mas olha só, o que adianta saber apenas a primeira etapa? Explicar como é feito, o ingrediente, você pode montar no PowerPoint, viu, Neto? Tudo, o passo a passo. Mas se você não realizar,
se você não fizer, se você não executar e se você não colocar para dentro, vai ser uma receita, vai ser apenas um ingrediente no papel, não fará parte da sua experiência, não fará parte da sua constituição, não fará parte da sua própria natureza. Queridos, nós fomos convidados por Cristo Jesus para comermos da palavra do Senhor, para lermos a palavra do Senhor e para sermos soldados, para sermos guerreiros que batalham. Não apenas aqueles que falam de uma estratégia, mas aqueles que se colocam no campo de batalha, aqueles que se colocam no Senhor e pelo Senhor e dizem: Senhor, eis-me aqui, o Senhor pode contar comigo. O Senhor pode contar comigo, porque de fato e de verdade, essa é a função da graça sobre as nossas vidas. Hoje em dia fala-se muito a respeito da graça de Deus. É tão bonito, é tão chamativo falar sobre a graça. As pessoas, elas enchem as suas bocas para falar sobre a graça de Deus. Mas se esquecem que essa graça, ela não pode estar apenas no papel. Essa graça não pode estar apenas dentro de um corpo teológico, de um dogma, de uma estrutura em que você vai compreender, que você vai citar. Beleza, muito bom, parabéns para você. Você consegue citar todos os versículos que citam a graça de Deus, desde o Antigo Testamento, texto por texto, versículo por versículo, até o Apocalipse. Parabéns, você é um campeão de citar a graça de Deus. Você é um campeão de citar a fé de Deus. Você é um campeão de citar a justiça, o amor, a misericórdia, o perdão, o sacrifício, o serviço. Você é um campeão de falar sobre o reino. Você é um campeão de falar sobre ser vencedor. Você é um campeão que fala corretamente sobre todos os versículos do discipulado cristão. Mas nós precisamos experimentar. Nós precisamos tomar esse caldo grosso para nos trazer sustância e sustento da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo escreve a Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. E eu gosto muito desse texto. E diz o versículo 12, essa graça, ela se manifestou de que maneira? Salvadora de que maneira? Educando-nos. A graça nos educa. Eu gosto desse texto por conta da sua etimologia. E se você quer compreender algumas coisas, quer compreender alguns conceitos, você precisa entender as raízes das palavras. Entender o significado. A palavra educar, ela tem um significado muito peculiar, muito apropriado, e especialmente quando fala da graça, ou quando fala daquilo que nós precisamos não apenas saber, mas também fazer parte da nossa constituição. Educar significa ser conduzido para fora. Significa então que não é o cristão que vive de receita. Significa então que não é o cristão que apenas sabe citar os melhores e os textos mais fortes e oportunos da sua cartilha teológica, porque isso é possível que se faça, mas é o cristão que entende que ele é completamente dependente dessa graça de Deus. É o cristão que entende que todos os dias que ele se levanta, que todas as manhãs ele precisa não apenas meditar em Cristo, mas ele precisa confessar com o mais íntimo do seu coração, com a parte mais profunda da sua alma, declarando: Senhor Jesus, Tu és o meu pão, Tu és a minha água, Tu és a minha fonte, Tu és o meu ar, ou muito mais do que o próprio ar que eu respiro. Eu não posso viver sem o Senhor. Eu preciso, Senhor, ter a minha vida alterada por Ti.
Eu preciso ter a minha mente alterada por Ti. Eu quero ler os textos, eu quero congregar aos domingos, eu quero ir nas quartas-feiras, eu quero anotar cada versículo, eu quero participar das conferências, dos congressos, eu quero estar presente, mas eu quero que a Tua palavra renovadora esteja presente na minha alma. Eu não quero ser apenas um estrategista militar. Eu não quero ser apenas aquele que conhece e cita a Tua palavra, mas eu quero ser, Senhor, aquele que labora de dia e de noite, dizendo: Senhor, eu sou pequeno, sim, eu sou fraco, sim, eu sou pecador, sim, mas pode contar comigo. Não porque eu sou bom, não porque existe algo de extraordinário em mim mesmo, mas eu fui convocado e eu fui chamado para uma batalha espiritual. Eu fui chamado, Senhor, para um combate, Senhor, e eu preciso ter a experiência de um guerreiro. Eu preciso, Senhor, olhar para mim, perceber, me entender como alguém que faz parte das fileiras do exército de Deus. Eu vou repetir. Eu preciso me entender como alguém que faz parte das fileiras do exército de Deus. Essa é a diferença. Esse é o grande abismo, na verdade, que separa o vencedor, que separa o discípulo da multidão, ou daquele que é apenas um professo, seguidor de Cristo. É aquele que sabe, sim, mas é aquele que diz: eu preciso ser constituído pela palavra do Senhor.